O caminhoneiro perdeu seu caminhão, mas o que aconteceu depois foi surpreendente. Benedito Lima, o Bené, de 63 anos, viu seu mundo desabar numa noite fria e escura. O Scania 113 azul, seu fiel companheiro de estrada, sumiu. Não foi só o caminhão, foi o passado inteiro. Cada arranhão na lataria, cada batida no volante daquelas longas viagens estava ali, guardado na memória do metal e do motor. Quando o caminhão desapareceu, parecia que ele levava embora a identidade do homem que Bené sabia que era. A notícia se espalhou rápido pelo posto de gasolina onde ele agora vivia. Sem o Scania, sem a estrada, Bené virou uma sombra entre os carros que passavam lentos, como se o tempo tivesse congelado. Aquela garra de anos, a bronca e o riso pesado de um homem acostumado a enfrentar tempestades na BR. Tudo parecia sumir com o barulho do motor. E as lembranças não perdoavam. O filho Tuca, preso. Longe, quase um fantasma na conversa amarga que eles tinham quando se cruzavam por telefone. Será que tudo o que ele fez, as escolhas difíceis, o afastaram daquela família? A dor apertava tanto que parecia cortar a garganta. Um fogo gelado. Num dia cinza, Bené recebeu uma informação que mexeu com tudo. Os documentos do caminhão foram roubados, junto com ele. Sem aqueles papéis, recuperar seu Scania parecia missão impossível. Mas ao procurar, ele topou com o pior. O dono de um ferro velho na estrada. Um sujeito mal intencionado. Tentando vender peças roubadas da sua máquina azul, como se fossem apenas sucata. O brilho nos olhos de Bené virou fogo de luta. Ainda assim, havia um mistério maior. Durante o seu vai e vem pelo ferro velho, Bené ouviu um sussurro sobre Tuca. Uma verdade nunca revelada. Um segredo guardado no fundo da alma do filho, que de algum jeito poderia virar tudo de cabeça para baixo. Será que isso facilitará a aproximação? Ou só arrastará mais dores? Entre papéis para a aposentadoria que parecia distante e as tentativas trêmulas de reatar o contato, agora ele encara uma escolha dura, com as mãos tremendo. Ir em busca do passado doloroso, do irmão de aço que traz todas as emoções e feridas, ou aceitar a segurança da nova vida, limpa e sem rumo. Entre a solidão do posto e o vazio da estrada, a pergunta fica ali, cortante. Até onde Bené irá para recuperar não só o caminhão, mas também o que ainda pulsa no peito, a chance de consertar o que a vida rachou com seu filho. O silêncio do posto ecoa. O farol distante ilumina o homem. Bené sabe que o peso dessa decisão vai mudar tudo, mas o que ele ainda não compreende, e você vai descobrir, é que mesmo no fundo do desespero, ainda existe uma fagulha pronta para incendiar uma nova estrada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero o quê? Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? O silêncio do posto ecoa, o farol distante ilumina o homem. Bené está ali, pensando em sua escolha difícil. Mas, no fundo do seu peito, a revolta cresce. Ele precisa fazer algo, e isso exige coragem. Então, na madrugada fria, ele decide que irá atrás do caminhão, do Scania. Pegando sua velha mochila, ele sente o peso da decisão.
Enquanto avança, os pensamentos são como sombras dançando na sua mente. Os olhares dos passantes, aquela vida cotidiana, tudo parece tão distante. E ali, na esquina próxima ao ferro velho, ele sente um nó na garganta. O mistério sobre Tuca e o que poderia aprontar com essa busca o deixava inquieto. Ao chegar no ferro velho, o coração dispara. Os lugares são conhecidos, mas agora tudo é diferente. Ele percebe a agitação dos homens que trabalham ali e a conversa fiada entre eles. A tensão no ar parece densa, como um prenúncio de tempestade. Aos poucos, ele se aproxima do dono do lugar. Aquele sujeito mal-intencionado que, por instinto, ele já reconhecia como um abutre. O homem sorri, mas a malícia no olhar entrega a real intenção. Bené pergunta sobre as peças do seu caminhão. O dono, aparentemente desinteressado, apenas aponta para um canto enfiado no ferro velho, sem pressa. Um profundo senso de impotência invade Bené. Mas então, algo chamou a sua atenção. Um rosto familiar entre a multidão. O coração dele congela. É Tuca, o filho. Ali, entre carros e pedaços de metal enferrujados, ele reconhece aquele jeito de andar, mesmo de longe. As saudades, as raivas, tudo explode num segundo. O menino que ele tanto queria proteger agora está ali onde ele decidiu se perder. Tuca não nota Bené. Ele fala com o dono do ferro velho e a conversa esfria o ambiente. Bené se aproxima, o coração batendo forte. As palavras ficam presas na sua garganta. É como se o tempo tivesse parado. E aí, uma revelação que pode mudar tudo. A voz de Tuca, firme e copiosa, ecoa pelas paredes do ferro velho. Ele está negociando seu próprio carro, um caminhão semelhante, mas com uma história esmagadora, um acidente. As mentiras que ele guardava, as culpas, tudo está ali, nu e cru. Bené tem a impressão de que mundo parou. Ele ouve Tuca falar sobre eles, sobre o pai que abandonou, sobre o homem que não o entendeu. Cada palavra é uma punhalada no coração de Bené. A dúvida agora toma conta dele. Ele sempre achou que a culpa era sua, mas e se tudo estivesse entrelaçado? O que aconteceu? A dor parece insuportável e de repente ele sente que sua busca não é apenas pelo caminhão, mas por um filho que se foi e que de algum jeito nunca mais voltou. Sem pensar, ele avança em direção ao filho. Tuca! Grita! Mas a voz não sai como planejado. É mais um sussurro, como se o medo dominasse. O filho se vira, os olhos arregalados. O reconhecimento é instantâneo. Os dois se encaram. Um mar de emoções transborda. E então, uma explosão. Um estalo. Um carro se choca contra outro, vidro quebrando por todo lado. As pessoas em volta gritam, algumas correm. Bené observa o caos. O ferro velho, que era um lugar de segredos, de revelações, agora se transforma em um campo de batalha de sentimentos, de verdades cruas. Tuca, ainda paralisado, é puxado por um grupo. Bené hesita, perdido entre a urgência do momento e a necessidade de se conectar. E enquanto tudo se desenrola, uma nova informação chega na sua mente. O motocross de rua perto dali. Uma corrida clandestina que poderia estar relacionada não só ao acidente de Tuca, mas à sua própria história. O que ele vai fazer agora? As sirenes começam a apitar ao fundo, unindo-se ao clamor da cena. E a última pergunta retorna, cortante. Até onde Bené está disposto a ir para salvar não só o filho, mas a si mesmo? A tensão está no ar.
e ele sabe que tudo está prestes a mudar novamente. O caos se instala. Vidros estilhaçados, gritos e o cheiro de fumaça se mistura ao ar denso do ferro velho. Bené sente o coração disparar, mas, entre o alvoroço, o que lhe captura a atenção não é o acidente. É Tuca, parado, a expressão de confusão estampada no rosto. É como se um segundo durasse uma eternidade, e tudo em volta se tornasse um borrão. O filho, ali, à frente. Ele precisa falar, se conectar de alguma forma. Mas assim que tenta dar um passo, algo na cena muda como um flash. Uma moto rápida rasga a multidão, vindo na direção de Tuca. Bené vê apenas um vulto. E então, o impacto. A moto colide com o carro parado. O som ensurdecedor da batida ecoa. E Bené sente o chão tremer sob seus pés. Ele grita, mas a voz não sai. O caos toma conta da cena e tudo se torna um redemoinho. O estrondo faz os rostos virarem na direção da confusão. Entre o barulho, alguém é destacado. Em meio a toda a tragédia, uma figura vestida de preto, encapuzada, se destaca, permitindo que um breve silêncio desça sobre a agitação. E então, essa figura aponta para Tuca. Os olhos de Bené se arregalam ao perceber. Não é apenas uma coincidência, mas um reconhecimento que antes parecia impensável. Seu filho se vira para olhar a pessoa encapuzada, e nas expressões deles, algo gelado se revela. Ele conhece aquela pessoa. Um fio de esperança e desespero cruza a mente de Bené. As lembranças de um passado oculto, um passado que ele pensou ter deixado para trás, começa a se desenrolar como uma fita. Tuca, não! Ele grita, mas a palavra desmorona antes de chegar ao filho. O ato da figura encapuzada, um gesto, e então eles se aproximam. As palavras trocadas são apenas sussurros entre os rostos que se observam. O que era um reencontro, agora parece uma armadilha. Uma rede estendida entre eles por segredos não ditos. Bené começa a correr, cada passo carregado de urgência e dor. Os murmúrios da multidão preenchem o ar, confundindo o entendimento. Ele não deveria estar aqui. Ele não pode estar vivo. Bené ouve fragmentos da conversa. As vozes são como lâminas, cortando. O abismo entre pai e filho parece se ampliar, alimentado por mentiras e escolhas que deixaram cicatrizes profundas em suas almas. Ao alcançá-los, Bené finalmente vê o rosto da figura. É um antigo amigo, alguém que ele julgava perdido. A confusão em seu olhar ecoa ao seu próprio. E, de repente, as revelações começam a cair como peças de quebra-cabeça. Ele lembra de uma conversa há muito tempo, uma promessa que nunca foi cumprida. E a culpa aperta seu coração. O que você está fazendo aqui? A pergunta sai em um sussurro, mas a resposta é um golpe no estômago. Tuca precisa saber a verdade. E você também, Bené. O que aconteceu naquela noite não foi como você pensa. As palavras soam em sua mente. Cada sílaba um peso inescapável que transforma tudo ao seu redor em alucinação. Tuca, na dúvida, se volta. Mas o que deveria ser um reencontro se torna um campo minado. Fragilidade e bravura se misturam na expressão dele. Um filho dividido entre o amor e a raiva. A sirene da polícia vê. Os sentimentos se acumulam. Bené sente a vida se esvair por entre os dedos, enquanto Tuca mantém os olhos fixos na figura encapuzada, buscando respostas que Bené não soube dar. O passado se contorce e ele percebe que o que ele sempre pensou ser uma busca pelo caminhão
se transformou na busca pela verdade. E essa verdade tem um custo. O que vem em seguida é uma pergunta cortante que percorre o ar entre os três. Até onde as consequências dos segredos escondidos vão levá-los? Enquanto a movimentação cresce ao redor, a tensão é palpável. Uma escolha se impõe. Agora, o caminho à frente não traz apenas a dor da perda, mas a promessa de uma verdade que pode devastar tudo o que restou. Bené ficou paralisado, a mente uma tempestade de emoções. O reencontro com Tuca, a figura encapuzada, tudo isso gerou um turbilhão que ele nunca esperaria. As sirenes ecoavam ao longe, mas a verdade urgente estava diante dele, num fio invisível puxando os dois, pai e filho, para mais perto do que nunca. E então o inesperado aconteceu. O capuz da figura escura se afastou com um movimento brusco, revelando o rosto familiar que Bené pensou que nunca veria novamente. Era Marta, a mãe de Tuca, sua ex-esposa, aquela que ele acreditou estar longe, perdida no passado. Os olhos dela, que ele conhecia tão bem, agora estavam cheios de dor e arrependimento. Você? Aqui? A voz dele saiu rouca, como se tivesse engasgado com as memórias que surgiam do fundo. O mundo parecia ter parado, as pessoas ao redor transformadas em sombras. Marta olhou para Tuca e depois para Bené, um turbilhão de sentimentos cruzando seu olhar. Eu precisava que ele soubesse a verdade sobre nós, sobre o que aconteceu naquela noite. As palavras dela cortaram o silêncio pesado, como uma faca. Bené estava atordoado. O que você quer dizer? O que você escondeu? O coração dele batia mais forte, um tambor acelerado dentro do peito. Marta respirou fundo, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto. Toda a dor que nos separou está ligada ao Scania. Naquela noite, ele não foi apenas um caminhão, era o único lugar onde tínhamos a certeza de estar juntos, antes de tudo desmoronar. Tuca, ouvindo cada palavra, começou a compreender a gravidade da situação. As peças de um quebra-cabeça muito maior começaram a se encaixar, então vocês sabiam de tudo. Por que nunca me contaram? A raiva e a confusão se misturaram em sua voz, enquanto ele se voltava para o pai, esperando uma resposta. Bené sentia que a terra se movia sob seus pés. Marta continuou. Havia um plano, um modo de nos proteger. Mas a verdade faz mais mal do que bem. E naquele momento, um rugido distante se tornou audível. Um carro disparou em alta velocidade, e Bené viu a ameaça se aproximando rapidamente. Tuca, cuidado! Ele gritou, mas o aviso chegou tarde demais. O veículo deslizou, fazendo uma curva perigosa em direção ao ferro velho. E, num segundo de choque, tudo se desfez. O carro bateu em um monte de sucata, as peças voando em todas as direções, e o brilho do metal se transformou em uma cena de devastação. Bené se atirou para a frente, abraçando Tuca, enquanto caíam ao chão, protegendo-o do impacto. Mas ao fazer isso, ele viu o rosto de Marta nos destroços que se espalhavam. O olhar dela estava fixo no carro. E por um instante, ele pôde sentir a verdade sendo sufocada ali, no meio do caos. Ela sabia algo mais, algo que faria tudo o que ele acreditava se desmoronar ainda mais. Tuca, precisamos sair daqui. Bené puxou o filho para se levantar. A confusão só aumentava. Tenho que saber a verdade! De verdade! Tuca gritou, mas a urgência da situação não permitia questionamentos adicionais.
O carro que causou o acidente estava agora parado, e uma figura emergiu dele. Alguém muito mais perto do que Bené queria acreditar. A verdade, a dor e os segredos estavam perto de serem revelados. Enquanto se afastavam daquele lugar, Bené se perguntava: o que realmente aconteceu naquela noite? E o que mais certamente estava escondido, ameaçando o que restava da sua relação com Tuca. O peso da revelação ainda pairava no ar, e a vida deles jamais seria a mesma. Bené se levantou, puxando Tuca para longe da cena caótica. O barulho da sirene parecia distante, mas o estrondo do acidente ainda ecoava em sua mente. Ele olhou para o filho, os olhos cheios de perguntas, mas não havia tempo. As emoções estavam à flor da pele, e a verdade, a crua e dura verdade, estava prestes a se desdobrar. Olhando para Marta, o desespero começava a se transformar em raiva. Você nunca disse nada, gritou Bené, sua voz quebrando. O que você escondeu sobre aquela noite? Marta balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não foi só uma noite qualquer, Bené. Coisas que você não sabe. Coisas que me manteriam longe de você. Longe do nosso filho. Tuca, atordoado, olhava uma para a mãe, outra para o pai, tentando juntar as peças. O que está acontecendo? Que verdade é essa? Sua voz subia, cada vez mais aflita. Mas antes que alguém pudesse responder, o caos retornou. A figura encapuzada, ainda no meio da confusão, começou a se afastar. O olhar que trocou com Tuca era como um laço invisível, cada expressão revelando um segredo sombrio. Ele pensou em correr atrás, mas a tensão da cena o paralisou. Bené sentiu o coração acelerar. Ele sabia que essa figura tinha algo a ver com o passado, algo profundamente conectado àquela noite fatídica, que transcendeu o que ele sempre considerou. Ei, onde você está indo? Gritou à mercê da urgência. O falatório em volta aumentava. Parece que a gente se meteu em confusão de novo, hein? Alguém comentou no fundo, e Bené se virou, encarando o grupo de curiosos que começava a se dispersar. A figura encapuzada hesitou e então se virou. Era como se o mundo inteiro tivesse quebrado ao redor deles. No momento em que o capuz caiu, Bené ficou em choque. Era um rosto familiar, mas não era apenas isso. Era o irmão de Bené, que ele acreditava ter desaparecido anos atrás, supostamente morto em um acidente de caminhão. O susto, a incredulidade, tudo tomou conta dele. O que você está fazendo aqui? Bené mal conseguiu articular, enquanto Tuca olhava para ele e para a figura em confusão. O irmão de Bené sorriu de forma amarga. Eu estava esperando a hora certa. O Scania não era apenas um caminhão. Ele era a ligação entre nós. E agora você precisa entender. Tudo o que aconteceu naquela noite foi apenas o começo de tudo isso. Tuca ficou perplexo. Mas você está vivo? Você? A voz dele era um sussurro. O irmão de Bené avançou, os olhos escaneando cada expressão. Marta sabia. Ela tinha que saber. O acidente não foi um acidente, Bené. E você também não pode escapar da verdade. A tensão se espalhou como um fogo descontrolado, e os olhos de Bené se estreitaram. Com cada palavra, um peso maior parecia se acumular sobre seus ombros. A família, os segredos, como tudo estava ligado em uma rede intricata, o emaranhado de mentiras que se estendia por anos. Ele sentiu a dor pulsar e as peças começam a se encaixar em uma realidade que ele se recusou a aceitar. Com a polícia se aproximando, o tempo estava se esgotando. Temos que sair daqui. Agora! Gritou Bené, puxando Tuca para perto. As sirenes soaram mais fortes. O espaço se tornava opressivo. E onde você pensa que vamos? A verdade não pode ser escondida para sempre, o irmão disse. Um novo desgosto se espalhou entre eles.
Não era apenas sobre o caminhão. Bené sabia que a verdade do passado ainda estava solta. E essa nova revelação transformou tudo. Sua relação com Tuca, suas memórias e a própria essência de quem ele era. E em meio ao tumulto, uma pergunta ficou ecoando. Em que direção ele e Tuca iriam agora, quando as sombras do passado voltavam a assombrá-los? Enquanto se afastavam, olhares se cruzavam. Promessas não ditas flutuavam entre eles, como se a própria vida estivesse em jogo. Bené sentiu que a estrada à frente não seria apenas uma busca pelo perdão, mas uma corrida contra os segredos que poderiam despedaçar tudo o que ainda restava. E a única coisa que ecoava no fundo da sua mente era: a verdade sempre encontra um jeito de emergir das sombras. Bené puxou Tuca para longe do caos. O coração batia rápido. Um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. Ele tentava entender a revelação que todos ao redor se tornaram apenas sombras. Tuca, agora não é hora para discutir. Precisamos sair, Bené disse, tentando esconder a verdade que o corroía por dentro. A tensão era palpável. Marta, com os olhos cheios de lágrimas, observou Bené. Estamos todos presos em mentiras e essa confusão só aumenta. Mas enquanto Bené falava, algo se movia nos arredores. Um grupo de homens de aparência ameaçadora apareceu com olhares penetrantes. O desespero no peito de Bené se transformou em alarme. Ele não reconhecia aqueles rostos, mas a hostilidade era clara. Tuca, fica atrás de mim! Bené exclamou, posicionando-se entre o filho e os estranhos. Isso fez Tuca hesitar. Quem são eles? Antes que alguém pudesse responder, um dos homens avançou, a voz profunda como trovão. Bené Lima, o caminhoneiro, um homem que deveria ter ficado fora de nossos negócios. A sensação de que a vida estava prestes a mudar, mais uma vez, envolveu Bené. O que vocês querem? Ele não sabia se a raiva ou o medo predominavam. Queremos o que é nosso. O Scania foi uma peça-chave em nosso jogo. E agora você, seu irmão e essa mulher que não sabe manter a boca fechada estão todos enredados na nossa rede. O homem gesticulou, como se falasse de um simples negócio, mas a ameaça no ar era muito clara. Bené se sentiu encolher. O que você sabe sobre o meu caminhão? As palavras saíram com tremor involuntário. Sabemos que ele foi muito mais do que um simples caminhão. O Scania trouxe algo que não deve existir mais. E nessa noite, sua vida, juntamente com suas mentiras, acabará. O homem sorriu, e a malícia era tão cortante quanto o cheiro de metal no ar. Bené olhou para Tuca. Os olhos do filho estavam grandes, assombrados. O que é tudo isso? Tuca sussurrou. E então, no exato momento em que tudo parecia desmoronar, uma jovem apareceu, correndo em direção a eles. Com um olhar frenético e a respiração acelerada, ela se lançou entre Bené e os homens. Parada! Não se aproximem! Ela gritou, seu olhar varrendo a multidão. A atmosfera ficou densa. Tuca ficou paralisado, reconhecendo os traços da mulher que agora estava diante deles. Maria? O que você está fazendo aqui? Eu não posso deixar você aqui. É uma armadilha. Ela olhou de Bené para Tuca e então para o grupo de homens, parecendo descontrolada. Vocês não entendem. Ele. As palavras dela travaram na garganta. E enquanto a tensão subia, a jovem revelou o que ninguém estava preparado para ouvir. Ele não morreu naquela noite, Tuca.
O seu tio, ele foi sequestrado. Eu vi com meus próprios olhos. A revelação cortou o ar e o tempo pareceu congelar por um instante. O choque foi instantâneo. Bené trocou olhares cúmplices com Marta. E Tuca, a raiva havia se transformado em confusão. O que você está dizendo? Como isso é possível? O homem à frente rosnou com desprezo. Cale-se. Você não sabe do que está falando. O que quer que você ache que é verdade é uma ilusão, uma mentira. E Maria, com todo o peso das suas palavras, provocou uma nova onda de caos. Essa história de família que te contaram é só parte do plano. As coisas que você acredita sobre seu pai e sua mãe estão baseadas em um passado que eles moldaram para se proteger. O Scania não é apenas um caminhão. É uma pista para te levar à verdade. Os homens olharam uns para os outros, incertos. A luta interna era audível. O verdadeiro peso da palavra verdade começou a cortar o alicerce da segurança que Bené pensava ter. O que você sabe, Maria? Ele perguntou, a voz tremendo de expectativa. E nesse momento, enquanto o grupo de homens hesitava, uma reviravolta dramática se desenrolou. A situação estava prestes a explodir e Bené percebeu que a linha entre amizade e traição estava mais fina do que nunca. Você precisa escolher, Bené, entre eles ou a sua família. Maria gritou e tudo ao redor parecia girar. A descoberta chocante flutuava no ar e agora cada decisão que tomassem poderia mudar seu futuro. Bené estava prestes a decidir se a verdade valeria o custo que envolvia e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria, pelo que ainda restava? Bené puxou Tuca para longe do caos. O coração batia rápido, um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. Ele tentava entender a revelação que mudara tudo. Marta estava ali, e seu irmão, alguém que achava ter perdido para sempre. O tempo parecia suspenso. Todos ao redor se tornaram apenas sombras. Tuca, agora não é hora para discutir. Precisamos sair. Bené disse, tentando esconder a verdade que o corroía por dentro. A tensão era palpável. Marta, com os olhos cheios de lágrimas, observou Bené. Estamos todos presos em mentiras, e essa confusão só aumenta. Mas enquanto Bené falava, algo se movia nos arredores. Um grupo de homens, de aparência ameaçadora, apareceu com olhares penetrantes. O desespero no peito de Bené se transformou em alarme. Ele não reconhecia aqueles rostos, mas a hostilidade era clara. Tuca, fica atrás de mim! Bené exclamou, posicionando-se entre o filho e os estranhos. Isso fez Tuca hesitar. Quem são eles? Antes que alguém pudesse responder, um dos homens avançou, a voz profunda como trovão. Bené Lima, o caminhoneiro, um homem que deveria ter ficado fora de nossos negócios. A sensação de que a vida estava prestes a mudar mais uma vez envolveu Bené. Ele não sabia se a raiva ou o medo predominavam. Queremos o que é nosso. O Scania foi uma peça-chave em nosso jogo. E agora você, seu irmão e essa mulher que não sabe manter a boca fechada estão todos enredados na nossa rede. O homem gesticulou, como se falasse de um simples negócio. Mas a ameaça no ar era muito clara. Bené se sentiu encolher. O que você sabe sobre o meu caminhão? As palavras saíram com um tremor involuntário. Sabemos que ele foi muito mais do que um simples caminhão. O Scania trouxe algo que não deve existir mais. E nessa noite sua vida, juntamente com suas mentiras, acabará. O homem sorriu, e a malícia era tão cortante quanto o cheiro de metal no ar. Bené olhou para Tuca. Os olhos do filho estavam grandes.
assombrados. O que é tudo isso? Tuca sussurrou. E então, no exato momento em que tudo parecia desmoronar, uma jovem apareceu, correndo em direção a eles. Com um olhar frenético e a respiração acelerada, ela se lançou entre Benê e os homens. Parada! Não se aproximem! Ela gritou, seu olhar varrendo a multidão. A atmosfera ficou densa. Tuca ficou paralisado, reconhecendo os traços da mulher que agora estava diante deles. Maria, o que você está fazendo aqui? Eu não posso deixar você aqui. É uma armadilha. Ela olhou de Benê para Tuca e então para o grupo de homens, parecendo descontrolada. Vocês não entendem. As palavras dela travaram na garganta. Enquanto a tensão subia, a jovem revelou que ninguém estava preparado para ouvir. Ele não morreu naquela noite, Tuca. O seu tio, ele foi sequestrado. Eu vi com os meus próprios olhos. A revelação cortou o ar e o tempo parecia congelar por um instante. O choque foi instantâneo. Bené trocou olhares cúmplices com Marta. E Tuca, a raiva havia se transformado em confusão. O que você está dizendo? Como isso é possível? O homem à frente rosnou com desprezo. Cale-se! Você não sabe do que está falando. O que quer que você ache que é verdade é uma ilusão, uma mentira. E Maria, com todo o peso das suas palavras, provocou uma nova onda de caos. Essa história de família que te contaram é só parte do plano. As coisas que você acredita sobre seu pai e sua mãe estão baseadas em um passado que eles moldaram para se proteger. O Scania não é apenas um caminhão. É uma pista para te levar à verdade. Os homens olharam uns para os outros, incertos. A luta interna era audível. O verdadeiro peso da palavra verdade começou a cortar o alicerce da segurança que Bené pensava ter. O que você sabe, Maria? Ele perguntou, a voz tremendo de expectativa. E nesse momento, enquanto o grupo de homens hesitava, a jovem fez um gesto brusco e puxou um objeto de dentro de sua bolsa. Um movimento rápido, ela mostrou um pendrive. Isso é a prova. Estão todos aqui. Tudo o que você precisa saber sobre a verdade por trás do Scania e sobre o que aconteceu com seu irmão. Os homens ficaram em silêncio e Bené sentiu um frio na espinha. Como você conseguiu isso? Ele mal conseguiu perguntar, a mente girando. Eu me infiltrei, ouvi conversas e encontrei informações. O jogo, que envolve sua família, vai muito além do que imaginamos. A voz de Maria era firme, mas os olhos brilhavam de medo. Antes que pudesse digerir a informação, um som alto ecoou. Um tiro ressoou no ar. O homem mais próximo caiu. Um golpe certeiro direto no peito. O grito de Tuca preencheu a atmosfera. Bené olhou ao redor. A confusão se instalava. Maria, o que você fez? Ela tinha um olhar determinado, mas seu rosto palpitava com a incerteza que nasceu com a descoberta. Vão fazer de tudo para que isso não chegue até você. A verdade está a um passo de ser revelada, e eles não vão permitir. Bené percebia que a fraqueza tornou-se bravura. O que antes era a busca de um pai se tornara um campo de batalha. Mas a dúvida surgiu. Quem mais estava por trás disso? E mais importante, quem realmente era Maria? E nesse instante, um novo grupo apareceu, cercando-os pela retaguarda. Eram mais homens, armados e prontos para eliminar qualquer chance de escapar. A revelação de que o irmão estava vivo, o peso do pendrive, o ato de coragem de Maria, tudo girava de forma caótica. As emoções tomaram conta.
Bené olhou para Tuca e Marta. A verdade já era uma faca de dois gumes. Ele precisava decidir: proteger o filho a qualquer custo ou arriscar tudo para descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto o barulho aumentava, a pergunta ecoava na mente de todos: até onde seriam capazes de ir para descobrir os segredos que mudariam suas vidas para sempre? Bené puxou Tuca para longe do caos. O coração batia rápido, um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. Ele tentava entender a revelação que mudara tudo. Marta estava ali, e seu irmão, alguém que achava ter perdido para sempre. O tempo parecia suspenso. Todos ao redor se tornaram apenas sombras. Tuca, agora não é hora para discutir. Precisamos sair. Bené disse, tentando esconder a verdade que o corroía por dentro. A tensão era palpável. Marta, com os olhos cheios de lágrimas, observou Bené. Estamos todos presos em mentiras, e essa confusão só aumenta. Mas enquanto Bené falava, algo se movia nos arredores. Um grupo de homens, de aparência ameaçadora, apareceu com olhares penetrantes. O desespero no peito de Bené se transformou em alarme. Ele não reconhecia aqueles rostos, mas a hostilidade era clara. Tuca, fica atrás de mim! Bené exclamou, posicionando-se entre o filho e os estranhos. Isso fez Tuca hesitar. Quem são eles? Antes que alguém pudesse responder, um dos homens avançou, a voz profunda como trovão. Bené Lima, o caminhoneiro, um homem que deveria ter ficado fora de nossos negócios. A sensação de que a vida estava prestes a mudar, mais uma vez envolveu Bené. O que vocês querem? Ele não sabia se a raiva ou o medo predominavam. Queremos o que é nosso. O Scania foi uma peça-chave em nosso jogo. E agora você, seu irmão e essa mulher que não sabe manter a boca fechada, estão todos enredados na nossa rede. O homem gesticulou, como se falasse de um simples negócio, mas a ameaça no ar era muito clara. Bené se sentiu encolher. O que você sabe sobre o meu caminhão? As palavras saíram com um tremor involuntário. Sabemos que ele foi muito mais do que um simples caminhão. O Scania trouxe algo que não deve existir mais. E nessa noite, sua vida, juntamente com suas mentiras, acabará. O homem sorriu, e a malícia era tão cortante quanto o cheiro de metal no ar. Bené olhou para Tuca. Os olhos do filho estavam grandes, assombrados. O que é tudo isso? Tuca sussurrou. E então, no exato momento em que tudo parecia desmoronar, uma jovem apareceu, correndo em direção a eles. Com um olhar frenético e a respiração acelerada, ela se lançou entre Bené e os homens. Parada! Não se aproximem! Ela gritou, seu olhar varrendo a multidão. A atmosfera ficou tensa. Tuca ficou paralisado, reconhecendo os traços da mulher que agora estava diante deles. Maria, o que você está fazendo aqui? Eu não posso deixar você aqui. É uma armadilha. Ela olhou de Bené para Tuca e então para o grupo de homens, parecendo descontrolada. Vocês não entendem. As palavras dela travaram na garganta. E enquanto a tensão subia, a jovem revelou o que ninguém estava preparado para ouvir. Ele não morreu naquela noite, Tuca. O seu tio foi sequestrado. Eu vi com meus próprios olhos. A revelação cortou o ar e o tempo parecia congelar por um instante. O choque foi instantâneo. Bené trocou olhares cúmplices com Marta e Tuca. A raiva havia se transformado em confusão. O que você está dizendo? Como isso é possível?
O homem à frente rosnou com desprezo. Cale-se! Você não sabe do que está falando. O que quer que você ache que é verdade é uma ilusão, uma mentira. A jovem, com todo o peso das suas palavras, provocou uma nova onda de caos. Essa história de família que te contaram é só parte do plano. As coisas que você acredita sobre seu pai e sua mãe estão baseadas em um passado que eles moldaram para se proteger. O Scania não é apenas um caminhão, é uma pista para te levar à verdade. Os homens olharam uns para os outros, incertos. A luta interna era audível. O verdadeiro peso da palavra verdade começou a cortar o alicerce da segurança que Bené pensava ter. O que você sabe, Maia? Ele perguntou, a voz tremendo de expectativa. E nesse momento, enquanto o grupo de homens hesitava, a jovem fez um gesto brusco e puxou um objeto de dentro de sua bolsa. Com um movimento rápido, ela mostrou um pendrive. Isso é a prova! Estão todos aqui. Tudo o que você precisa saber sobre a verdade por trás do Scania e sobre o que aconteceu com seu irmão. Os homens ficaram em silêncio e Bené sentiu um frio na espinha. Como você conseguiu isso? Mal conseguiu perguntar, a mente girando. Eu me infiltrei. Ouvi conversas e encontrei informações. O jogo que envolve sua família vai muito além do que imaginamos. A voz de Maria era firme, mas os olhos brilhavam de medo. Antes que pudesse digerir a informação, um som alto ecoou. Um tiro ressoou no ar. O homem mais próximo caiu. Um golpe certeiro direto no peito. O grito de Tuca preencheu a atmosfera. Bené olhou ao redor. A confusão se instalava. Maria, o que você fez? Ela tinha um olhar determinado, mas seu rosto palpitava com a incerteza que nasceu com a descoberta. Vão fazer de tudo para que isso não chegue até você. A verdade está a um passo de ser revelada, e eles não vão permitir. Bené percebia que a fraqueza tornou-se bravura. O que antes era a busca de um pai se tornara um campo de batalha. Mas a dúvida surgiu. Quem mais estava por trás disso? E mais importante, quem realmente era Maria? E nesse instante, um novo grupo apareceu, cercando-os pela retaguarda. Eram mais homens, armados e prontos para eliminar qualquer chance de escapar. A revelação de que o irmão estava vivo, o peso do pendrive, o ato de coragem de Maria, tudo girava de forma caótica. As emoções tomaram conta. Bené olhou para Tuca e Marta. A verdade já era uma faca de dois gumes. Ele precisava decidir: proteger o filho a qualquer custo ou arriscar tudo para descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto o barulho aumentava, a pergunta ecoava na mente de todos. Até onde seriam capazes de ir para descobrir os segredos que mudariam suas vidas para sempre? Então, no auge da tensão, Maria gritou com força: a verdade é ainda mais sombria. O Scania não é apenas um caminhão. Ele é a chave para um tesouro escondido. O que realmente aconteceu naquela noite não foi um acidente, mas parte de um plano maior, e vocês todos estão no meio disso. O impacto das palavras a reverberou como uma onda. Bené ficou atordoado. O mundo ao seu redor passou a parecer ainda mais sombrio. O que isso significava para ele, para Tuca? E então um novo pensamento surgiu. E se toda a vida que ele conhecia estivesse baseada em uma enorme e devastadora mentira? Enquanto o caos se desenrolava ao redor, Bené percebeu que, independentemente dos desafios à frente, tudo estava prestes a mudar. O passado, a relação com Tuca, a verdade escondida no Scania,
Tudo isso agora estava prestes a ser revelado. Mas a pergunta permanecia: até onde estavam dispostos a ir para descobrir os segredos enterrados que poderiam destruir o que restava de sua família? O peso da revelação se tornava cada vez mais insuportável, e o futuro estava nas suas mãos. Bené olhou para Maria, a tensão no ar mais densa do que nunca. O que ela acabara de dizer ecoava em sua cabeça como um trovão. Ele sentia seu coração na garganta, pulando a cada palavra que ela proferia. Então percebeu que tudo ao redor começava a girar. Os homens, com seus olhares sombrios, estavam prontos para agir, mas ele também podia. Matem todos. Não podemos deixar que a verdade escape. A gritaria subiu de tom e a agitação se intensificou. O caos se abateu como uma tempestade elétrica. Bené agarrou Tuca e puxou-o para trás, a adrenalina bombeando por suas veias. "Corram! Agora!" gritou, enquanto os homens avançavam, suas sombras ameaçadoras se aproximando cada vez mais. Mas quando Bené procurou o olhar de Tuca, viu algo que o deixou em choque. O filho estava parado, os olhos arregalados em direção a Maria. O reconhecimento, a desconfiança e a dor se misturaram na expressão dele. "Tuca, não!" "Vamos!" Bené segurou o braço do filho, mas Tuca não se moveu. "Meu Deus, o que está acontecendo?" Ele olhou para Bené, a frustração e a confusão se acumulando. Então, Maria, com um semblante de quem acabara de se lembrar de algo crucial, fez um movimento repentino. "Eu não sei como você fez isso!" Maria se virou para Tuca, sua voz quase desesperada. "Se você soubesse o que realmente aconteceu naquela noite, você entenderia que não sou sua inimiga." O chão parecia girar sob os pés de Bené. "O que você está dizendo, Maria? O que mais você esconde?" Cada palavra dele era como um golpe, uma tentativa de arrancar a verdade. Maria hesitou, e a tensão subiu. A realidade de uma noite fatídica voltava a emergir, como um pesadelo que nunca se dissipa. Nesse momento, enquanto os homens avançavam a fim de capturá-los, um dos capangas sussurrou para seu chefe, seus olhos fixos em Maria. "Ela não está dizendo a verdade. Ela sabe mais do que está deixando transparecer." O homem parecia mais do que simplesmente alguém em busca de um caminhão. Havia algo mais obscuro na sua determinação. Maria, percebendo o olhar deles, deu um passo à frente. Sua voz tremeu, mas ela se manteve firme. "A verdade não é fácil de engolir. Eu não tenho medo deles. Eu sei que há pessoas atrás de nós por causa de algo que meu pai fez. Algo que ele escondeu a vida inteira." "O que isso tem a ver com meu irmão?" Bené berrou, a raiva em sua voz espelhando o desespero que sentia. O que estava acontecendo? Que outros segredos o passado ainda guardava? O silêncio se fez, pesado e insuportável. Os olhos de Maria brilharam, como se uma revelação estivesse prestes a se desdobrar. Porque seu irmão, Bené, ele está vivo, e ele é parte disso tudo. Bené fez uma pausa. "Como assim? O que você está dizendo?" A resposta de Maria foi interrompida por um barulho ensurdecedor. No meio da confusão, havia um carro se aproximando a toda velocidade, e tudo se desdobrou em um incrível e aterrorizante movimento em câmera lenta. Quando a máquina atingiu o grupo de homens, as balas dispararam e todo o cenário virou um pesadelo. "O que está acontecendo?" Bené gritou. Mas foi notando que tudo começava a se desmoronar. As pessoas estavam em pânico. Ele viu o corpo do homem cair e, em meio ao tumulto, notou uma figura familiar. Seu irmão. Com um olhar decidido, ele estava saindo do carro,
Eu estou aqui, Bené! Eu voltei! O grito ressoou na sua mente, e tudo o que ele achava que sabia, toda a dor guardada, pareceu ruir quando ele viu o irmão mais uma vez. Mas então, um tiro disparou, vindo de um lugar que ele não conseguia prever. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ver o irmão cambalear. Tuca, não! E enquanto o choque se espalhava, ele percebeu que tudo o que havia construído em sua mente era apenas um fio de luz prestes a se apagar na escuridão. A verdade que ele ansiava saber agora tinha mais profundidade e perigo do que jamais sonhara. As perguntas se acumularam nas sombras, e Bené poderia sentir o chão desmoronar sob ele. O que mais estava escondido? O que aconteceria com Tuca e com todos ali? A próxima verdade mais devastadora do que ele já conhecia estava prestes a ser revelada, e ele se viu envolto em um labirinto de mentiras e dores, sem saber qual caminho ainda existia. O caos tomou conta do ferro velho. O carro acelerado impactou de forma devastadora, fazendo o chão tremer sob os pés de Bené. Ele gritou pelo irmão, mas Tuca, paralisado, apenas observava tudo com uma mistura de medo e descrença. Bené: Eu não posso deixar isso acontecer! Ela gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Maria, cuida do Tuca! Bené ordenou, antes de correr em direção ao carro. Mas uma figura surgiu do nada, empurrando-o de lado. Era seu irmão, que estava mais vivo do que nunca, mas a cor que ele tinha parecia drenada. Bené não é uma armadilha! O alerta atravessou a confusão, e na mesma fração de segundo, o eco de mais tiros encheu o ar. Bené sentiu o peito apertar enquanto os homens se aproximavam. Cada movimento deles era um sinal de que a situação só piorava. O irmão fez um gesto, indicando que havia algo importante a ser revelado. Eles estão atrás de nós, mas o Scania é a chave para tudo isso. A voz dele tremia enquanto flexionava as mãos, os olhos brilhando com um misto de pavor e determinação. Tio, o que está acontecendo? Tuca perguntou confuso, mas uma faísca de esperança surgiu em seu olhar. O irmão de Bené balançou a cabeça, respirando fundo. Eu vou contar tudo, mas precisamos sair daqui. Foi naquele momento que um dos homens, percebendo a discussão e o tumulto crescendo, avançou. A adrenalina tomou conta e Bené agarrou Tuca com firmeza. Agora, vamos! Eles correram juntos, com Maria logo atrás, mas a multidão de homens armados parecia interminável. Então tudo aconteceu rapidamente. Enquanto se moviam, Bené viu seu irmão desviar de um ataque, socando o chão e fazendo um deles perder o equilíbrio. O caos se espalhou e a luta se instalou, enquanto um rugido de motor ressoava ao fundo. Era o Scania, sua velha paixão, que havia sido ligado, seu ronco familiar ecoando como uma promessa de força. Segurem-se! O irmão gritou, pulando para dentro do caminhão e abrindo a porta para Tuca e Bené. A visão do caminhão fez Bené sentir uma onda de nostalgia. Mas não havia tempo para se perder nas lembranças. Eles entraram e o irmão acionou a chave. O motor ressurgiu, ressoando como um grito de guerra. Vamos! E com isso, eles saíram em alta velocidade, deixando a confusão para trás. Enquanto corriam, a tensão no ar começou a se dissipar. Mas a dor da verdade ainda pesava. Bené olhou para Tuca, lembrando-se de cada escolha errada que os separou. Eu estava tão perdido, meu filho. As palavras saíram como um lamento. Tô aqui, pai. E enquanto a verdade não aparece, pelo menos estamos juntos. Tuca respondeu, determinado.
Os olhos de Bené se encheram de lágrimas. O que poderia ter sido um final trágico estava talvez se convertendo em um novo começo. Ao passar pela estrada, o irmão esclareceu os mistérios que cercavam o Scania. Ele não é só um caminhão. Ele guarda segredos que podem mudar nossas vidas. E eu prometo que vamos descobrir tudo. As palavras dele eram um toque de esperança no meio do caos. Mas no fundo, Bené sentia que a jornada estava longe de acabar. A verdade pode ser dolorosa, mas precisamos encarar o que está escondido, disse ele, determinado a enfrentar os fantasmas do passado. Enquanto aceleravam pelas estradas, havia uma nova determinação no ar. A história deles, marcada por erros e perdas, agora tinha a chance de reescrever seu futuro. E quando a poeira da confusão finalmente assentou, a certeza de que as coisas nunca mais seriam as mesmas pairava sobre eles como um eco distante. E chegou o momento. Um novo destino se desenhava. Mas o que mais estavam prestes a descobrir? O que mais estava oculto na sombra, aguardando ser revelado? Mas antes de continuar essa jornada incrível, eu preciso que você faça algo crucial. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo.